Pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem antes de mais nada? Alguém me ajuda aí? Estão me ouvindo? Sim? Beleza, Júlio, obrigado. Achei que fosse um pouco baixa. Tinha um pessoal com dificuldade de entrar, mas acho que todo mundo já conseguiu, né? Pelo menos que eu estou dando uma acompanhada no grupo lá. Acho que todo mundo já conseguiu entrar. Vocês estão sabendo se alguém está com dificuldade de entrar ainda? Eu acho que não, né? Acho que todo mundo conseguiu entrar, né? Pelo menos que eu estou olhando aqui, eu acho que... Acho que sim. Bom, vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, vamos compartilhar a tela com vocês. Pronto. Agora vocês estão vendo a minha tela aí, não estão? Me ajuda aí, pessoal. Estão vendo? Então, beleza. Obrigado, João. Vamos lá, pessoal. Então, o que nós vimos na última aula, né? De forma mais rapidinho, só para a gente dar uma sintonizada. Primeiro, né? Espera aí, tem um atrasado aqui. Bom, na última aula, pessoal, nós vimos a questão das seringas, né? A forma correta de se escolher uma seringa, a importância de escolher a seringa de uma forma correta, né? Da forma com que realmente a gente precisa escolher, né? Vimos ainda a questão dos objetivos, né? Da questão do por que escolher de forma correta uma... Bom, vamos lá. Escolher de forma correta, né? Ter um objetivo para escolher a medicação, a forma com que vai se administrar, o volume que se vai administrar, buscando sempre uma resposta terapêutica, né? E aí então, a quantidade que vai ser administrada, né, que vai ser escolhida para ser administrada, depende da dose administrativa, quantidade absorvida, velocidade de distribuição e principalmente a forma com que vai ser eliminado, tá? Todo medicamento tem esse ciclo. Ele entra, absorve, se distribui e depois é eliminado, tá? Isso é muito importante de entender isso. Todo medicamento que entra, ele sai de alguma forma, tá? A maioria deles é eliminado, a maioria dos antibióticos principalmente são eliminados pela urina. Alguém já viu aí, né, quem acompanha os jogos de futebol, né, já viu falar que o jogador tal foi pego no teste antidoping, né, ou na Olimpíada, né, ou na Copa do Mundo, ou no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista. Foi pego por causa de uso de cocaína, maconha, foi pego porque uso de anabolizante, pego por uso de diurético. Olha só, pessoal, como é que é feita a situação, olha como é que é feito o doping, tá? E nos animais a mesma coisa, tá? Os animais que são submetidos a, por exemplo, hipismo, né? É um esporte olímpico. Nossa, fugiu o nome agora daquele outro esporte olímpico, que são vários, o pentatlo moderno, né? Que um deles é o hipismo também. Eles utilizam os cavalos,
geralmente são os cavalos puros sangue, para fazer os saltos, né? A equitação de forma geral, né? Então, olha como é que é importante. Esses animais também são submetidos a testes antidoping, tá? Tem um veterinário lá responsável por fazer o teste antidoping desses animais. Os animais são atletas. Eles não podem ser dopados. Eles não podem ser administrados medicamentos que aumentam a sua força, que aumentam a sua performance, tá? E é assim que acontece o doping, né? O doping, então, pessoal, é administrado, por exemplo, tá? Administra uma anfetamina. A anfetamina dá mais disposição, dá mais garra para fazer as coisas, né? Anfetamina de forma geral. Então, se o animal toma anfetamina, ou se o ser humano mesmo, o atleta, toma anfetamina, essa anfetamina é eliminada pela urina, é excretado pela urina. Por isso, então, que se coleta a urina dos atletas para fazer exame antidoping. No animal, a mesma coisa, tá? Faz o exame antidoping e você consegue, então, saber se essa pessoa teve algum contato aí com algum tipo de, vamos colocar assim, de alguma substância que pode ser doping ou não, tá? Inclusive drogas que não são doping, mas que são, né, drogas voltadas aí principalmente para questão não performance, né? Para uso recreativo, vamos colocar assim, tá? Então tudo isso é importante a gente entender que gera problemas, né? E são pegos em suspensão, são banidos do esporte em algumas situações, né? Então a situação busca-se bastante o controle em cima disso. Regras muito rígidas, tá? Porque são eliminados. E você busca na eliminação, tá? E não no exame, não no corpo especificamente. Ah, e eu falei do diurético, né? Para que serve diurético? Vocês sabem, pessoal? Para que a gente toma diurético? Vocês sabem por que toma diurético? Alguém já tomou diurético aqui? Ninguém? Nunca viu ninguém tomar diurético? No estágio lá, nunca viu administrar diurético para um animal? Não? Diurético, pessoal, aumenta a diurese, né? Isso, Valquíria, ajuda a eliminar a água do corpo, aumenta a urina, Juliana, isso aí, tá? Para eliminar líquido. Auxilia a eliminação de urina, isso aí, tá? Então, o diurético, por que diurético você não pode administrar para uma pessoa, por exemplo, que está fazendo uma pessoa que faz esporte, tá? Porque o diurético, você aumenta a eliminação. Primeiro, que você faz perder líquido, né? E aí você pode diminuir a perda de peso, de repente, numa situação que tiver categorias. Tá? Animal é a mesma coisa. Você não pode administrar diurético para um animal que é atleta. E detalhe, você estimula o organismo a eliminar aquela toxina, aquela droga que está naquele organismo. Então não se pode administrar, não pode ter traços de diurético na urina desses animais, desses seres humanos que são atletas. Tá? Justamente para não ter nenhum problema de mascarar algum tipo de... Isso, Alex, furosemida é o diurético mais utilizado, tá? Aumenta a diurese, faz com que elimine, que ele produza bastante urina, que o rim trabalhe bastante, tá? Na verdade, geralmente os diuréticos de forma geral, ele diminui a absorção de água, tá? Porque assim, o rim filtra o sangue e elimina água com sujeira, com sujidades. Nessa eliminação ainda absorve um pouquinho, essa absorção de segunda etapa que é perdida, que pula essa etapa, tá? Por isso então que é importante a gente tomar cuidado com o diurético de forma geral, porque pode desidratar um animal, né? E ele é usado também para mascarar alguns tipos de eliminação de drogas, né? Então, embora a furosemida é um medicamento que é utilizado de forma terapêutica, tá? Bom, mas é importante só de terminar esse raciocínio aqui, que a droga, qualquer medicamento entra, é absorvido e é eliminado, tá? Bom, se eu não me engano, nós paramos nesse slide aqui, né? Se eu não me engano, não é isso? Me ajuda se eu estiver errado, tá? Bom, foi isso? Alguém copiou? Sim, né? Tá. Bom, então, pessoal, quando a gente escolhe uma droga, né, para que o princípio ativo exerça o seu efeito,
ele deve ser transportado pelos líquidos corporais, tá? Ele deve ser transportado pelos seus líquidos corporais. Ou seja, tá? Eu posso administrar um medicamento para um animal, e esse medicamento for o melhor medicamento do mundo. Mas se eu não tiver forma de transportar, se não tiver uma forma de transportar esse medicamento para que ele chegue no seu chamado sítio de ação, tá? Ele não vai ter eficácia, ele não vai ter eficiência nenhuma. Tá joia? Então é importante que ele seja transportado. E para que ele seja transportado, esse animal tem que estar sadio, tem que estar bem. Tá joia? Bom, além disso, tá? Ele tem que ainda atravessar as membranas que dão proteção às células. Por exemplo, olha, esse animal está com uma pneumonia, está com uma infecção bacteriana no pulmão desse animal. Inclusive agora é uma época de muita pneumonia nos animais, tá? Animal que dorme fora de casa principalmente, né? Sente muito frio e acaba ficando mais sensível às questões do sistema respiratório, tá? E aí vamos lá, eu tá com um monte de bactéria causando estrago, causando dano nesse animal no pulmão. Eu vou administrar um antibiótico que funciona muito para sistema respiratório, tá? Por exemplo, amoxicilina com clavulonato, azitromicina, funciona bem para o sistema respiratório. E aí quando você administra esse medicamento para esse animal, você dá pela boca. E da boca, ele tem que cair no estômago, no intestino, ser absorvido, cair na corrente sanguínea para chegar no pulmão. Quando ele chega no pulmão, ele fez todo esse percurso, ele ainda tem que atravessar as células pulmonares para realmente agir nas bactérias que estão causando esse efeito. Tá? Então tem que atravessar então as membranas, degradar, fazer o seu funcionamento, né? E nesse caso, pessoal, antibiótico funciona como se fosse armas. Tá? Antibiótico faz com que as nossas células de defesa, que defendam o nosso corpo, trabalhem de forma melhor. É como se todo mundo trabalhasse ali com uma arma bem michuruca e vai lá e todo mundo vai ganhar agora um fuzil para trabalhar, para defender. Vai defender com melhor eficiência, porque agora são mais fortes, estão com armas mais potentes. Essa é a função do antibiótico, tá? Fazer uma luta desleal contra as bactérias e vírus que podem matar o seu corpo, tá? Vírus, bactéria, né, fungo, tudo isso tem medicamentos específicos, né? Tá bom? Aqui sem maiores dificuldades. Vamos lá. E aí então, pessoal, os fenômenos, né, que se manifestam após a administração depende muito da via de administração. A gente vai ver hoje, tá? A forma com que vai ser administrado, as características do PA. Vamos escrever então aí, pessoal. PA. PA. O que é PA, tá? PA. A gente vai usar muito essa sigla, tá? PA. PA quer dizer princípio ativo. PA, então, é princípio ativo. Tudo bem? Tá? Princípio ativo, pessoal, só para vocês entenderem. Quando você vai na farmácia e o farmacêutico, você fala para o farmacêutico, eu quero uma Novalgina. Né? Vou lá comprar Novalgina. Aí o farmacêutico fala assim, olha, Novalgina tá R$40, o frasquinho. Mas eu tenho aqui o genérico. O genérico custa 20. Ele está vendendo para você o genérico, quer dizer princípio ativo. Você vai comprar não a Novalgina, você vai comprar o... Como é que chama a Novalgina? Qual que é o princípio ativo da Novalgina? Você sabe? Alguém já comprou uma Novalgina genérica? Viu o que está escrito nela? Ninguém? Ninguém comprou Novalgina aqui? Novalgina é a dipirona, tá? Dipirona sódica, isso, Juliane, tá? Dipirona sódica. Não, Valquíria, ó, vou explicar depois para vocês, tá? Existem 3 coisas diferentes, olha. Vamos falar da Novalgina, tá? A Novalgina é a marca registrada lá, tá? Tem, além da Novalgina, tem a dipirona sódica. A dipirona sódica é o genérico.
genérico. A Novalgina é a marca, foi ela que fabricou, que desenvolveu a dipirona. Ela foi a primeira a fabricar, tá? Aí o genérico é o seguinte, todos eles vão estar escrito dipirona. Todos eles, tá? Isso, dipirona é para dor, tá? Dipirona é um analgésico. A Novalgina e dipirona é a mesma coisa, só que uma é de marca e a outra é genérico. Então olha só, você vai lá sei lá, vamos pensar numa calça jeans. Você comprou uma calça jeans sei lá, não conheço marca de calça jeans aí de marca, mas sei lá, da Fórum. Uma marca de calça jeans da Fórum custa R$400 a calça jeans. Mas se você for na Riachuelo, você compra uma calça jeans que custa R$70, R$80. Tudo bem? Os dois são... É só para você fazer uma comparação. A marca com a calça jeans, tá bom? De uma marca inferior. Tá claro para todo mundo? Tá joia? Mas aí existe ainda um outro tipo de apresentação. A vantagem da dipirona sódica é que ela é genérica e tem vários fabricantes diferentes. Vários. Tá? Todos eles fabricam um produto com o mesmo princípio ativo. Funcionam da mesma forma. Tá bom? Inclusive, pessoal, se o médico falar assim, olha, você vai tomar 10 gotas de Novalgina. Você pode ir lá comprar dipirona sódica e comprar 10 gotas, e tomar 10 gotas, que é a mesma coisa. A mesma apresentação, não tem diferença nenhuma. Mas, tomar cuidado que existem os similares. E os similares é o Dipmed, é um exemplo. Dipmed. Tá bom? E aí, geralmente, o similar pode ser um pouquinho mais barato que o genérico. Olha só. Ah, então, é isso que eu queria falar. Vários nomes. Mas os vários nomes que você está falando, ô Valkyria, não é o mesmo nome de dipirona sódica. É isso que você está falando? Você está falando Dipmed, dipsódica, dipgilna, né? É isso. Esses aí com nomes específicos, com nomes diferentes, esses são os similares. Aí tomar cuidado é o seguinte, tá? O similar não é igual ao genérico, que não é e também não é igual, tá? Então olha só, esse é igual a esse aqui. Esse e esse são iguais, tá? São iguais. Não tem diferença entre um e outro. Então Novalgina e dipirona é a mesma coisa. Agora, o similar não. O similar pode ser que você compre um medicamento similar, que o princípio ativo é dipirona, mas seja com concentração diferente. Um exemplo, tá? Quem toma dipirona sódica aí sabe que geralmente o comprimido é de 500 miligramas. Geralmente o comprimido de dipirona ele é de 500, certo? Agora tem de 1 grama também, que é o potente, né? Que é o dobro. Ao invés de tomar 2 comprimidos, toma 1, tá? Bom, então dipirona e Novalgina é a mesma coisa. Agora, quando você for partir para o genérico, para o similar, pode ser que você compre um medicamento, um comprimido de dipirona sódica similar, Dipmed, por exemplo, de 250 miligramas. Quer dizer, então, que ao invés de tomar... Se o médico passar para você, olha, você vai tomar 1 grama de dipirona por dia. Se você comprar o Dipmed de 250, tem que tomar quantos comprimidos para dar 1 grama? Quem faz essa conta para mim? Tem que tomar 1000 miligramas de dipirona. Quantos eu vou ter que tomar? 4. Isso aí, Valkyrie. Opa, peraí que eu saí do... Eu coloquei 3 comprimidos porque eu esqueci de complementar o mais um. Mas são 4 mesmo. São 4, isso. Tá? Bom, acho que eu pulei aqui o tal. Perdi a anotação, mas vamos lá. O que está dizendo para vocês é o seguinte, tá? Então existe o nome de marca, existe o genérico e existe o similar. Então quando for comprar o similar, pode comprar que ele funciona da mesma forma, tá? Não tem falha no funcionamento. O único problema é eu tenho que ler direitinho a concentração do produto para ver se é igual. Senão eu estou comprando um produto que eu acho que é mais barato, tá? Olha só a conta que eu vou fazer. A dipirona, aqui, daqui, ó. A dipirona, ela de 500 miligramas, tá? Ela custa, vamos colocar o preço aqui dela aqui, ó. A caixinha
ela custa, vamos botar aqui, sei lá, custa R$30, tá? O genérico, desculpa, o genérico não, né? O similar de 250 miligramas, então olha só, R$30 o comprimido de 500 miligramas. O de 250 custa R$25, certo? R$25. Qual que é o mais barato da história aí? O de 500 ou o de 250? Se eu colocar na balança, tá? O de 500 custa 30 e o de 250 custa 25. Então, se eu colocar na balança, no final das contas, o de 500 miligramas vai custar mais barato, embora aquele seja mais caro quando você olha primeiramente, do que 250 miligramas, R$25. Então, é o famoso barato que sai caro. Porque quando eu coloco na ponta do lápis a quantidade que ele vai ter que tomar, eu vou ter que comprar, de repente, 2 caixas do esse de cá. Uma caixa daria para tomar o tratamento todo. Tá claro para vocês? Conseguiram entender como é que funciona a questão do genérico, do referência, que é o de marca, e os similares? Tá bom? Tá claro isso para vocês ou não? Tudo bem, pessoal? Tá? Beleza? Então, sempre quando você compra um produto pelo nome, pelo princípio ativo, você está comprando um genérico. Tanto é que ele não pode ter o nome do produto. Tá? Não pode ter marca registrada. É sempre o nome da substância. E geralmente ele é azul. O problema é que eles são todos iguais, as caixinhas. Não tem diferença. Tá? São fabricantes diferentes, mas todos eles com a mesma aparência. Tá? Bom, pessoal, isso aqui é muito importante e eu vou perguntar na prova. Tá? Isso aqui é o seguinte, olha só. Isso aqui é um gráfico, tá? Todo mundo tem que entender esse gráfico, tá joia? Esse gráfico é o seguinte, olha. É um gráfico que está em espanhol, mas dá para todo mundo entender. Tá bem fácil de se entender, olha só. O seguinte, olha, primeira coisa. Quando a gente olha um gráfico, tá? Nós temos que olhar as variáveis desse gráfico. Qual é a variável desse gráfico? Primeiro, inclusive os dois gráficos têm as mesmas variáveis, tá? E as variáveis são o eixo X e o eixo Y. Lembra disso na matemática, né? Tenho certeza que todo mundo lembra. Concentração e tempo. Tá joia? Concentração e tempo. Esquece o que está aqui dentro por enquanto, tá? Esquece o que está aqui dentro. Vamos primeiro só entender como é que funciona esse gráfico. Olha só. Então, se eu fizer o contrário, né? Se eu fizer dessa forma aqui, ó. Vou botar ao contrário certinho para ficar mais fácil para a gente conseguir entender. Concentração. Então, olha só. Quanto mais alto tiver essa curva, mais concentrado está o produto. Concentração plasmática. Vamos só escrever então aí, pessoal. Concentração plasmática. Vamos escrever. É a quantidade de produto, ou melhor, desculpa, é a quantidade de PA, de princípio ativo, ou da droga, né? Que é a mesma coisa. Da droga na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea. Tudo bem? Tá? Então, quando eu administro um medicamento para o animal pela boca, pela via oral, tem um tempo para ter concentração plasmática. Por quê? Da boca, ele tem que cair na corrente sanguínea. Agora, se eu aplico o medicamento na veia do animal, concorda comigo que não tem que passar para lugar nenhum? Se eu aplico na veia, já está na veia. Já está na concentração plasmática. Todo mundo consegue entender isso? Na veia, automaticamente a concentração plasmática está ali. Se eu administro 10 ml dentro da veia desse animal, automaticamente 10 ml vai estar disponível como concentração plasmática. Tá claro isso para todo mundo? Vocês conseguiram me entender? Isso é importante, hein? Beleza? Tá? Bom, então a primeira variável aí é concentração plasmática. A segunda variável é tempo. Explico de novo. Vamos lá, explico de novo, Júlia. Não tem problema não. Então, olha só. Eu estou explicando para vocês é o seguinte. É um gráfico. E esse gráfico tem dois lados. Tá? O primeiro lado
é concentração plasmática. Ou seja, quando eu falo concentração plasmática, eu estou falando em medicamento disponível na corrente sanguínea. Vamos pensar o seguinte, olha só. O medicamento, para fazer efeito, tem que ser 1 ml para cada 10 kg de peso do animal. Se o cachorro tem 10 kg, tem que dar 1 ml para esse animal. Se eu dou 1 ml pela boca, demora a fazer efeito. Se eu dou 1 ml na veia, faz efeito na hora. Tudo bem? Já foi no pronto-socorro lá, o médico vai lá e faz o medicamento na veia, e tira sua dor na hora. Né? É impressionante. Então, por quê? Quando ele administra na veia, ele joga um pico de medicação na corrente plasmática, na concentração plasmática, na sua veia. Ele não tem que passar por lugar nenhum. Agora, quando toma medicamento em casa pela boca, ele tem que chegar na boca, descer pelo esôfago, chegar no estômago, chegar no intestino, ser absorvido para cair na corrente sanguínea. Isso demora. Tá bom? É isso que eu quis dizer, tá, Júlia? Então, quanto mais alto a curva, tá? Quanto mais alto a curva, mais concentração plasmática. Tá joia? Tudo bem? Então, ó, curva para cima, concentração plasmática. Curva para frente é tempo. Tempo. Tá joia? Tempo de ação. Então, o tempo tá ligado? Vamos escrever então aí. Tempo de ação. Tempo de ação, tá? Ou seja, se o medicamento é administrado pela boca, ele tem um tempo de ação. Pela veia, ele tem um outro tempo de ação. Tempo de ação, pessoal, pensa, olha, é o tempo que ele vai funcionar e não que ele começa a funcionar. Tá joia? Então vamos escrever lá, ó, concentração plasmática, vamos escrever início do efeito. Concentração plasmática quer dizer início do efeito. E o tempo é a duração do efeito. O tempo, então, está ligado à duração do efeito. Tá claro isso, pessoal? Então, concentração plasmática e tempo. Tá joia? Bom, diante dessa informação que nós vimos na avaliação, né, olha, concentração plasmática para cima e tempo para a direita, para frente. E aí eu tenho as outras variáveis, tá? Então, a primeira variável que nós vamos ver aqui é IV. O que é IV mesmo, pessoal? Vocês lembram? O que é IV? O que é IV? Intravenosa. Intravenosa, pessoal, é o seguinte. A concentração, vamos olhar só a curva da intravenosa, tá? Olha, só a curva da intravenosa, olha. Esquece as outras, tá? Então vamos lá. A curva da intravenosa, ela então é a seguinte. Olha, ela começa com pico de concentração plasmática, olha. Então, a partir do momento que eu administro o medicamento para esse animal, ele já começa a fazer efeito, tá? Ele já começa a funcionar. Então vamos lá, olha só. IV, administrei na veia do animal, pico de concentração plasmática, começa a funcionar. Só que como ele funciona muito rápido, ele também perde seu efeito muito rápido. Tá bom? Então vamos colocar aí IV. IV. IV quer dizer intravenosa. Como é que funciona? Tá? Intravenosa. Vamos escrever então na frente. Efeito rápido. Efeito rápido. Porém, em curto tempo. Efeito rápido, porém em curto tempo. Pessoal, esse gráfico aqui ele poderia ter sido ainda mais bem detalhado. Se o tempo aqui embaixo tivesse várias graduaçõezinhas. Por exemplo, aqui, ó, minutos, horas, dias, tá? Então o gráfico ele mudaria de acordo com a quantidade de variáveis que eu fosse colocar ali, tá bom? Mas vamos lá. Como ele é um gráfico bruto,
É um gráfico só para a gente ter noção de efeito genérico, vamos colocar assim, sem muitos detalhes. Então vamos lá. Intravenosa, ela tem um efeito muito rápido. Porém, além de ter um efeito muito rápido, o efeito ele é curto, em curto tempo. Ele não é duradouro. Tá claro para todo mundo isso? Se administra o medicamento na veia, ele funciona rápido, mas ele passa o efeito rápido também. Beleza? Posso passar e ver, tranquilo? Entenderam? Beleza. Segundo é o IM. Tá? IM quer dizer o que mesmo? O que quer dizer IM? Intramuscular. Isso aí. Tá? Intramuscular. Então, intramuscular quer dizer que a medicação é aplicada no músculo. O músculo, pessoal, eu não aplico na veia, aplico no músculo. Do músculo, ele tem que sair da musculatura e entrar na corrente sanguínea. Tá? Então, você vai ver que o efeito dele começa, a concentração plasmática, o pico dela começa a funcionar realmente num período mais curto, ou melhor, num período um pouco mais longo do que no IV, tá bom? Então olha só, administrei medicamento IV, ele funciona. Administrei medicamento IM, ele passa algum tempinho, ele passa algum tempo para atingir isso aqui, olha. Isso aqui é o pico de ação. Isso aqui passou aqui, por exemplo, aí 10 minutos, tá? 15 minutos para o medicamento agir mesmo, começar a funcionar de forma correta. Tá claro isso para vocês? Olha a diferença do IV pro IM. E mesmo assim, o pico dele não é o mesmo pico do que o pico do IV. Tudo isso aqui, pessoal, eu administrei a mesma quantidade de medicamento, tá? Só que o medicamento funcionou muito rápido e perdeu efeito rápido. O intramuscular, ele funciona, só que ele vai funcionar por um período até o medicamento funciona. A barra dele funciona por um período maior do que o IV. O IV ele fez isso aqui, olha. Ele caiu vertiginosamente. E esse aqui não, ó. O IM ele já fez uma ação um pouquinho maior. Tá claro para vocês isso? Tá? Então, se eu preciso escolher um medicamento que ele faça um efeito rápido, mas não precisa ser um efeito emergencial, mas ele funciona por um período um pouquinho maior de tempo, eu vou usar a via de medicação intramuscular. Um exemplo, olha só, o coração parou de funcionar. Se eu faço o medicamento IM, até esse medicamento funcionar, não demora tanto, mas ele vai demorar um certo tempo, já pronto, já é tempo demais. Tá? Esse animal não vai suportar, não vai voltar a trabalhar no mesmo momento. Por isso, então, que eu administro uma droga vasoativa sempre IV, porque ela tem que funcionar na hora, tá bom? Mesmo que seja com um curto espaço de tempo. Tá claro isso? Então, IM, efeito lento, efeito lento, porém duradouro. Vocês vão ver que todo medicamento que demora a funcionar, quanto mais ele demorar a funcionar, mais tempo ele vai ter de duração. Tá joia? Segundo medicamento é administrado pela via oral. O medicamento administrado pela via oral, então ele tem um efeito, de certa forma, lento, tá? Lento, demora a fazer efeito, olha, enquanto o pico do outro medicamento, da intramuscular, né, tava aqui, o pico da via oral vai ser mais para frente ainda, tá? Demora mais a concentração plasmática a atingir o seu pico, porque o caminho é mais longo. Porém, o efeito é mais duradouro, tá? Olha o tempo que ele vai funcionar aqui, tá joia? Então, efeito via oral, efeito lento, porém mais duradouro que o IM. Então, via oral, o efeito é lento, porém mais duradouro que o IM. Perfeitamente, César. E vocês vão ver que todos eles, todas as vias que a gente está olhando agora em diante,
o pico de concentração plasmática sempre é menor. Tá? Então, IV, o pico é 100%, IM ele já cai. O via oral já caiu mais um pouco, e o retal vai cair mais ainda. Só que o medicamento, ele funciona por tempos maiores. Tá joia? Perfeitamente isso, tá? É exatamente por causa da absorção do corpo. Demora a fazer a absorção, tá? E ele acaba perdendo o seu efeito, um pouco do seu efeito, tá? Então a concentração nunca vai ser igual a IV, tá joia? Bom, e aí por último, pessoal, tem uma outra via, que é a via retal, tá? Via retal, quem é mãe aí já deve ter usado aí nos filhos, né? Principalmente criança aí que está com vômito, né? Não consegue parar nada no estômago, está com febre, vai lá e usa, né? Medicamentos administrados por via retal. Como é que chama o medicamento que é administrado por via retal? Tem o nome. Quando se administra o medicamento por via retal? Ele é próprio para isso. Alguém sabe? Não? Ninguém vai falar? Medicamento por via retal? Como é que é essa via? Como é que chama? Né? O medicamento? Não. Como é que é a apresentação do produto? Vermífugo não é por via retal. Vermífugo é pela boca, né? Já ouviu falar em supositório? Né? Supositório é um medicamento administrado por via retal. Tá joia? Ô Dalton, eu desconheço, tá? Desconheço mesmo medicamento vermífugo por via retal. Pode até ser que tenha, tá? Você está falando em que? Deve falar em equino, né? Tá? Em pequenos animais não existe, tá? Por via retal não. Agora, em equinos eu confesso que eu não sei te dizer, tá? Mas os medicamentos, esses medicamentos que ficam na região do ânus, você deve estar falando dos equinos, o Oxiurus, né? O Oxiurus equi, que é aquele verme que fica naquela região, eles funcionam muito bem, os medicamentos por via oral, tá? Agora, se tem um medicamento específico por via retal, eu confesso que eu desconheço, tá? Depois vocês dão uma conversada com o pessoal aí de grandes, aí depois vocês me falam aí se realmente tem, eu desconheço, tá? Mas vamos lá, só para completar o raciocínio, a via retal supositório é uma via de absorção segura, tá? Para administrar medicamento, a absorção dele é grande, porém é lenta também, olha só. A via retal, vamos escrever aí, tá? Aqui é via rectal, é porque está em espanhol, tá? Mas é retal somente, via retal. A via retal é a via de absorção mais lenta, porém mais duradoura. Aí, pessoal, a pergunta que eu vou fazer é a seguinte: qual é a melhor via de administração? IV, IM, oral ou retal? Qual dessas é a melhor para administrar medicamento? A pergunta que eu vou fazer vai ser essa. Qual? Se eu perguntar aqui na prova, qual é a melhor via de administração de medicamento? A IV, que o efeito é rápido, porém o efeito é rápido, porém de curto período de tempo, né? É isso aí, tá, ô César? A resposta vai ser exatamente isso. Depende da situação. Tem situação que eu preciso de um efeito rápido, porém não precisa ser um efeito duradouro. Tem momentos que eu preciso de um efeito rápido, porém com uma duração um pouquinho maior. Eu vou escolher IM. Aí eu vou optar pela IM. Tem situações que eu tenho que administrar por via oral. Tem medicações que não entra nada pela boca, porque o animal vai vomitar. Só vou ter essa via que é a via retal, porque tem que ser um efeito duradouro. Então tudo isso vai depender. A resposta tem que ser essa mesmo, César. Depende da situação. Cada situação é uma história. Cada situação é uma escolha diferente, tá? E quando eu falo situação, eu tenho que pensar, tem medicamento que não pode cair na veia do animal. Tem medicamento que não pode cair na boca do animal, que é cáustico.
Tem medicamento que não pode entrar por via retal. Tem medicamento que só pode ser administrado por via intramuscular. Então, cada situação é uma. Tá bom? Não, ô César, subcutâneo não. É que eu não coloquei aqui, mas o subcutâneo é uma via muito utilizada para administrar medicamento. Tá? Eu só não coloquei só um exemplo das 4 aqui. Tá? Mas a gente vai falar da via subcutânea, que é uma via muito utilizada. Tá? Foi só uma coincidência não estar aqui. Tá joia? Tudo bem, pessoal? Deu para entender essa questão? Tá? Essas quatro opções de administração de medicamento, tá? Que é somente um exemplo. Tá bom? Bom, o outro gráfico, pessoal, só para a gente terminar o raciocínio, ele faz uma comparação. Ele vai fazer uma comparação aqui. Tá? Mesma coisa, olha, concentração plasmática, quanto mais alto, mais concentração plasmática, e quanto mais longo, mais tempo de duração. Aí ele faz uma comparação do medicamento administrado, o mesmo medicamento, e vê que é o mesmo daqui, só que eu botei aqui agora. Ele é pontilhado que é só para a gente ter uma noção, tá? E as demais apresentações. Opa! E as demais apresentações, olha, um exemplo, tá? Solução oral, cápsulas e comprimidos, tá? Pessoal, o que seria o medicamento por solução oral, vocês sabem? Solução oral, quando eu falo assim, ó, o medicamento ele é solução oral. Como é que eu posso classificar esse medicamento? Ele é dado pela boca, né? Mas como é que você compra ele? Ele é o quê? Líquido. Isso aí, César. O medicamento solução oral, ele é líquido. Tá joia? Tanto é que ele pede, inclusive, para homogeneizar antes de administrar o xarope. O xarope é solução oral, tá? Você administra ele de forma líquida. A segunda ali é em cápsula, tá? E o terceiro é comprimido. Comprimido todo mundo já viu, né? Comprimido nada mais é, pessoal, do que um pó amassado. Pó amassado. Isso é comprimido, tá? E a cápsula? O que seria uma cápsula? Você tem ideia? O que é uma cápsula? Já viram uma cápsula de um medicamento? O medicamento é em cápsula. Quando você manda manipular, geralmente ele é em cápsula. O que é esse medicamento em cápsula? Ele é tamanho de um comprimido? O que tem o plástico por fora e o remédio por dentro, né? Mas esse remédio por dentro ele é como? Ele é em pozinho. Em pozinho, é isso aí, tá? Isso é importante, tá, Ana Paula? Então, ele é tipo um pó solto, porque eu já tomei em cápsula e eu abri uma vez pra ver. Isso. Só que não tinha como ingerir ele sem ser por cápsula, porque o gosto era muito forte. Muito forte, né? Exatamente. Geralmente põe em cápsula por isso, tá? Mas olha só, vamos entender esse gráfico aqui que está acabando o nosso tempo, vamos fazer de forma mais rapidinho. Solução oral, pessoal. Desculpa, cápsula, né? Cápsula, então, ele é uma conexão, tá? Geralmente ele é verde e branco, né? O verdinho, ele encaixa no branco, tá? É uma conexão ali. E dentro é um pó. Então é como você tomasse pó do medicamento, tá? Só que em forma fechada, tá? E aí, então, a ação dele, você vai ver que é diferente do comprimido. Comprimido, cápsula e solução oral, eu estou dando o mesmo medicamento, a mesma quantidade, tá? Só que a forma é diferente. Então, olha só, para a gente conseguir entender. Quando eu falo que o medicamento foi administrado por solução oral, líquido, tá? Então, olha só, ele tem o pico de ação mais rápido do que todos. Concorda comigo? Que o pico de ação de solução oral ele é o mais rápido que tem, né? Ana Paula, só o seu ou de mais alguém que está ruim, pessoal? Me ajuda aí. Melhorou? Beleza. Solução oral, pessoal, então é a forma mais rápida de administração do medicamento pela boca. Todos esses é pela boca, tá? Então quando eu pego o medicamento, tomo um xarope, a partir do momento que eu tomei, ele não tem que se desfazer nada, porque ele está pronto ali. Só que ele vai ter que ter todo aquele percurso que a gente viu aqui, tá? Ele vai andar, ele vai chegar, vai caminhar do esôfago até o estômago, do estômago ele vai ser digerido, caminhar para o intestino para ser absorvido, tá bom? Bom, o medicamento em cápsula, Ana Paula bem disse, né? Que ela abriu uma cápsula lá e dentro tinha um pó. Então o que tem ali dentro? Olha, ele tem uma cápsula e essa cápsula ela é feita para cair no estômago e desfazer e o pó fazer efeito. Tá joia? Existe cápsula que é feita para se desfazer somente no intestino.
tá? Então a cápsula ela é feita para romper, ela é feita de gelatina. Então quando ela cai na água, não precisa nem ser no ácido do estômago não, ela se desfaz, tá bom? E por último, eu tenho o comprimido, que é o tradicional que todo mundo já tomou, né? Que nada mais é do que um pó compacto, que ele demora para desfazer, tá? Por isso então, pessoal, que eu tenho curvas diferentes nas 3 apresentações. O medicamento quando eu tomo ele pronto, um xarope, a cápsula quando chega no estômago se desfaz, abre e se desfaz, e o comprimido que chega igual uma pedrinha no estômago e ele começa a se desfazer. Tá claro isso para todo mundo? Tá? As 3 formas de apresentação: solução oral, cápsulas e comprimidos. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Solução oral, pico rápido, porém efeito menos duradouro. Cápsula, efeito um pouquinho mais rápido, porém dura um pouquinho mais. E comprimido, demora um pouco a fazer efeito, mas é o que mais tem o efeito mais duradouro. Tá joia? Eu volto nesse slide aqui na próxima aula, tá? Para a gente explicar um pouquinho mais profundo e principalmente escrever essas 3 formas de apresentação. Tudo bem, pessoal? Tá joia? Vamos encerrar nossa aula por aqui, tá? Vou só fazer uma chamadinha com vocês aí, gente já, quem eu vi que entrou eu não acabei não anotando, tá? Vamos lá. Bruna tá aí? Bruno. Caroline tá aí? Caroline? Tá. Obrigado. Daniele. Giovana. Giovana Rolando, tá aí? Giovana? Não? Giovana? Júlia Natália. Júlia? Não? Juliane, tá aí? Juliane? Tá. Luan e Lucas. Luan e Lucas. Estão aí? Ah, beleza, sem problemas. Lucila. Maria Fernanda, tá aí? Maria Fernanda. Natiele. Natiele, beleza. Paloma. Não? Pessoal, quem eu não chamei é porque eu vi que tá aí, tá? Turma 219. Benedito, não, né? Maria Clara, tá aí? Maria Clara. Michele. E Paulo. Paulo, tá aí? Paulo, beleza. Pessoal, por hoje é só, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus, tá? Eu acho que essa semana a gente não se vê. Só na semana que vem. Tá joia? Um abraço, gente. Boa noite pra vocês. Um bom final de semana, tá? Até mais. Se cuidem, hein?